adoro te devote, latens Deitas, que suvis figuris perenatitas, divis cor meu, totum subiti, quia te contemplas, totum deficit. Isus actus vostros in te paritur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid vivixi Dei filius, Nihil credo veritatis Então, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa segunda parte do nosso curso sobre a vida e a obra, o pensamento teológico e espiritual de Dom Gabriel, que é oferecido pelo Centro Diocesano de Formação ao Laicato Dom Gabriel. Então, vamos iniciar consagrando a Virgem Maria essa noite, bem como essa segunda parte do nosso curso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como o padre disse, sejam bem-vindos a essa segunda etapa dessa formação oferecida pelo Centro Diocesano de Formação Dom Gabriel. A primeira etapa, a gente viu um pouco da vida, da história e da vida, não só de Dom Gabriel, mas da nossa diocese. Desde já agradeço ao professor Marli, que conduziu até agora os trabalhos e mostrou com a sua sabedoria, com a sua simplicidade, vários elementos e vários aspectos da vida de Dom Gabriel, que muitos de nós não conhecíamos ou conhecíamos pouco, né? Também agradeço essa oportunidade do Centro Catequético, através da irmã Alcinda e da Maria Ângela, pela oportunidade de estar falando um pouco do nosso pai fundador aqui da nossa diocese, Dom Gabriel. Esse momento, então, como o padre disse, a partir de agora, a gente vai fazer uma caminhada até novembro, até meados de novembro, e a gente vai estar aprofundando alguns elementos da teologia de Dom Gabriel a partir do seu livro, que foi recém-publicado, o padre vai falar daqui a pouco. A intenção desse momento, dessa segunda parte, não é simplesmente replicar aquilo que já foi escrito por Dom Gabriel, mas de fato fazer um link com alguns aspectos da teologia ao longo desse caminho. A hora que eu for falar do livro,
o padre vai explicar melhor. Então, sempre de quinta-feira, continuando de quinta-feira, às 20 horas, esse nosso encontro. Também faço acolhida também aos meus paroquianos. Eu sou o Padre Enéas, para quem não me conhece. Sou o Padre Enéas, sou pároco aqui da cidade, da paróquia Cristo Rei em Salto. E também acolho meus paroquianos da paróquia Cristo Rei, que também participam desse curso, bem como todos os leigos e fiéis que participam desse momento. Então, para começar a mostrar o livro. O livro que a gente vai trabalhar é o livro escrito pelo próprio Dom Gabriel, O Homem e Sua Realização. Esse livro você pode adquirir, e aliás é bom que você que se interessa a aprofundar nesse curso, você adquira o livro para ir acompanhando conforme for as aulas. E dentro da minha limitação, a gente vai aprofundando aquilo que Dom Gabriel escreveu, cavocando aquilo que Dom Gabriel escreveu para a gente tirar o melhor fruto possível da obra. Você pode adquirir o livro na loja virtual ou ligando lá na comunidade Dominus Salus. Você pode entrar aí digitar Dominus Salus Jundiaí, já vai aparecer tanto a loja como a comunidade. Também é uma oportunidade para você conhecer essa nova comunidade aqui da nossa diocese. Também lá na livraria da Cúria, também com certeza tem o livro. Aqui para os paroquianos também vai ter na secretaria paroquial. Então seria bom que você que vai participar desse curso tenha o livro em mãos e também que a gente vá divulgando a obra de Dom Gabriel. Esse caminho do reconhecimento dele como santo, porque para nós, lógico, que ele é um santo já, as virtudes, aquilo que a professora Marli falou, né? Tanta espiritualidade, tanta mística, um homem de penitência, de oração, de profundo conhecimento doutrinal e bíblico, de caridade com os pobres, com os pequenos. É lógico que já é um santo, mas para que de fato haja essa oficialização da igreja, a gente necessita divulgar para que o mais breve possível aconteça um milagre por sua intercessão. Então, a importância de você adquirir o livro, de espalhar a obra, de dar de presente, às pessoas também, para quem não conhece. Às vezes, muitos diocesanos, ainda que não conhecem Dom Gabriel, o conhece pouco. Então, apresentei, dei a obra. Também tem o livrinho da Via Sacra, também, que, por exemplo, aqui na paróquia a gente usou e que fez tanto bem para o povo. Então, são meios de divulgação para esse processo de beatificação ele seja agilizado e com certeza Deus vá olhando ao seu povo pela intercessão de Dom Gabriel, principalmente aqui na Diocese de Jundiaí. É importante também, você que for conseguindo graças e conseguindo alguma cura ou milagre ou alguma graça que você receba também, e informando, né? Informando a Cúria, procurando ou o centro catequético, centro de formação, ou mesmo a Cúria, e falando e divulgando para que a gente de fato vá crescendo nesse processo, para que logo de fato a igreja o reconheça como beato e depois santo. A intenção desse curso não é, como o padre dizia no início, não é simplesmente ler a obra, porque senão iria ficar cansativo, aí também a obra não teria muito sentido daí se a gente vender a obra, já que o padre vai ler só a obra. E também seria, aí como o livro não é tão grosso, o curso também ficaria bem rápido, né? Em 2, 3 aulas a gente terminaria. Então a intenção é fazer um link daquilo que Dom Gabriel colocou no livro com elementos da teologia que a gente conhece, tanto daquilo que ele se formou, uma formação pré-Concílio Vaticano II, quanto daquilo que tanto o magistério da igreja, os documentos da CNBB, os documentos dos papas, enfim, falaram depois do Vaticano II e até mesmo depois do falecimento de Dom Gabriel. Então, aí fazendo uma ponte, um link, e ver o quanto que
Dom Gabriel tem essa capacidade de síntese, mas ao mesmo tempo de profundidade, unindo e fazendo pontes entre elementos da teologia. Não é, sim, falsa humildade, mas é preciso que eu diga, não sou teólogo, eu costumo falar, sou um leitor de teologia. Minha pretensão aqui não é teológica, mas é sim de formação e profundamente pastoral. Então a gente vai acabar entrando em elementos doutrinais, mas também de espiritualidade, ou de vida de conversão, e até mesmo de elementos da nossa atualidade que a gente possa estar passando e que Dom Gabriel também pode nos iluminar. Como eu disse, é bom então que se tenha o livro nas mãos e a gente vai aprofundando conforme for o tema ou o andar das aulas. Se você vê que também está difícil ou não está atingindo, também você pode entrar em contato, falar nos comentários, pode deixar as perguntas também nos comentários, na medida do possível, na aula seguinte, daí o padre vai e responde aquelas perguntas, ou então, conforme o andar da carruagem, o padre perceber que são perguntas que no andar da carruagem do próprio curso vai ser respondidos, aí o padre deixa que o próprio curso então vai respondendo. A primeira coisa é os aspectos introdutórios sobre a formação de Dom Gabriel. Como o padre falou, ele é um homem formado antes do concílio. Então, aquilo que se conhece como formação clássica é algo fundamental nos padres que se formaram nesse período. Não é que os padres de agora não tenham essa formação, eles também têm essa formação. Porém, a formação pré-conciliar era específica nesse viés do estudo clássico. Para nós hoje, além disso, a gente estuda aquilo que a Igreja falou a partir do Vaticano II. Nós, como padres formados a partir do Vaticano II, é lógico que o olhar abarca aquilo que a Igreja necessita pós-Vaticano II, sem deixar de lado aquilo que a gente recebe, não só como herança de toda a Igreja, como um arcabouço da Igreja. Não é? A Igreja não acabou, nem começou no Vaticano II, é uma continuidade, então os padres são formados a partir disso. Porém, o que significa essa formação clássica? Significa que Dom Gabriel passa, e a gente vê isso também pelas citações dos seus livros, principalmente esse livro, passa o fundamento, o seu pensamento, a partir primeiro dos gregos, em especial Platão e Aristóteles, e isso é comum ainda hoje, né? Os padres estudam os dois, né? Sócrates, os três, se a gente pudesse falar, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, mas de modo especial a figura de Aristóteles. Também essa figura, essa formação clássica também passa pelos padres da Igreja. Dom Gabriel, ele tem essa formação, você viu pela professora Marli que ele estuda no Santo Alberto. Esse momento lá em Roma, ainda pré-conciliar, mas já é algo que Dom Gabriel, com certeza, ele foi influenciado. Começa aquilo que se chamou depois de nova teologia, a partir de alguns teólogos, entre eles Ratzinger, Congar, enfim. Essa nova teologia, ela vai buscar um profundo apreço da patrística, que nunca assim ficou esquecida, deixada de lado, mas que retomou um fôlego a partir dessa nova teologia que começava ali mais ou menos no período da formação de Dom Gabriel. Então, os gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, mas principalmente Platão e Aristóteles, a formação com os padres da Igreja, a patrística, do século I ao século VI, século VII, mais ou menos. A formação tomista, não é? É algo também comum na formação de um padre, tanto antes do concílio como depois. No Vaticano II existe não é norma, mas um pedido
para que os padres continuassem ou continuem sendo formados a partir do doutor comum, aquilo que é chamado doutor comum, que é São Tomás de Aquino, tendo elementos de tomismo. Isso não quer dizer que tem que ser um tomismo engessado, mas aquilo que São Tomás deixou como herança e como meios de pensamento e de argumentação na teologia. Uma coisa que faltou é que no tempo da patrística, nesse período da patrística, é lógico que o grande influenciador de São Dom Gabriel vai ser Santo Agostinho. Vocês vão ver o quanto que o padre vai citar Santo Agostinho. E ali, entrando na escolástica, então, vem a figura de São Tomás de Aquino. Essa é a formação clássica. Essa seria aquilo que pode ser chamado de formação clássica, além de latim, né? Você sabe que o rito pré-conciliar era em latim, e por isso os padres tinham um profundo conhecimento do latim, e também do grego. Ali começava também um novo suspiro da exegese, pedindo para que os padres aprofundassem tanto no hebraico quanto no grego, mas Dom Gabriel recebe elementos e formação a partir do grego. Então, essa é a formação clássica. Uma segunda coisa é que, por ele ser carmelita, não tenha dúvida que há uma grande influência dos místicos carmelitas, doutores da igreja e místicos. São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. E todos aqueles que vieram em decorrência disso, os comentadores, ou os santos, como Santa Teresinha, Elizabeth da Trindade, e todo mundo que vai vir depois. Porém, principalmente Santa Teresa d'Ávila e João da Cruz ali, como os reformistas ali do Carmelo, mas principalmente na vida mística, na vida da espiritualidade. Isso a gente percebe muito na fala de Dom Gabriel, quando você, por exemplo, procura os áudios, quando você lê o texto dele, você percebe muito elemento teresiano ali na sua fala, de profundidade de vida de oração, de mística, desse homem de penitência. Está tudo lá nesses carmelitas místicos, nos místicos da igreja. O tomismo, ele não só como o estudo, mas também como uma espiritualidade, de alcançar a santidade pelo estudo. São Tomás vai falar que um dos instrumentos, de fato, da nossa santidade deve ser o estudo, a fidelidade ao estudo. Não o estudo simplesmente como um meio de ganhar títulos, ou de aparecer, ou disso, aquilo, outro, mas como um caminho de santidade, um caminho de busca de Deus. É por isso que São Tomás vai ser tão fiel à vida intelectual. E isso também, Dom Gabriel, que não deixou de estudar nunca, não deixou de ler nunca, não deixou de buscar nunca. Isso tem raiz tomista. O Papa Bento, quando ele vai falar sobre a teologia, ele tem um livro que fala sobre isso, sobre a teologia. Ele vai falar assim, que quando a pessoa ela busca essa formação e o estudo como um caminho de santidade ou de encontro a Deus, ele automaticamente vai fazer disso uma caridade, uma obra de caridade. Então não vai ser simplesmente um estudo para ganho intelectual, ou para ganho como diploma, ou para ser elogiado, mas como uma obra de caridade. Você se lembra que uma das obras de misericórdia é justamente ensinar aqueles que não conhecem, ensinar aqueles que possuem ignorância, na fé, na doutrina, nos valores, enfim, nas virtudes. Então o Papa Bento vai falar que a pessoa ter essa fidelidade de encontrar a Deus através dos estudos e dividir isso com as pessoas e buscar que as pessoas entendam ou suscite o entendimento ou a busca do entendimento nas pessoas, é uma obra de caridade. O Papa João Paulo II, ele tem um livro sobre memórias dele como bispo. O livro chama Levantai-vos, vamos. E ele fala um negócio profundo. Ele fala que o verdadeiro falar em línguas é aquilo que o catequista faz. Ele pega do mistério, que não tem palavras, do mistério, Deus, e busca traduzir numa linguagem que
que os catecúmenos, que as crianças entendam. E como uma verdadeira catequese, um verdadeiro falar em línguas, isso só é traduzível a partir da sua vida espiritual e da sua leitura, da sua formação, enfim. E é isso que o Centro Diocesano de Formação faz. Ele busca dividir o conhecimento, dividir como caridade, como uma ação caritativa da igreja, de comunhão, porque também o padre acaba aprendendo com aqueles que ele ensina e vice-versa, o padre ou o professor. Mas o centro, ele tem como meta isso, esse tornar conhecido para que seja amado. Essa responsabilidade do estudo nosso ou das formações e essa dinâmica também de usar dos meios como digital, presencial, dinâmicas, enfim, de tudo aquilo que a gente vai usando nessa formação, no fundo, deve se resumir a isso. A uma entrega do dom precioso que é Deus, do mistério precioso que é Deus. Traduzir numa linguagem que seja apropriada para o conhecimento e o amor a Deus. Para que as pessoas cada vez mais amem a Deus. Então, na raiz desse conhecimento de Dom Gabriel, não está simplesmente uma intelectualidade. Hoje em dia, aquilo que o padre falava, né? O Papa Bento comenta isso. Existe um documento também da igreja chamado A Vocação do Teólogo. E vai falar justamente isso, né? Porque hoje em dia a gente corre o risco, não só no meio teológico, mas de tantas áreas, das pessoas caírem numa soberba intelectual e acharem que, porque tem um diploma, porque tem isso, aquilo, outro, são capazes, são donos da verdade, enfim, aquela coisa toda que não convém nem entrar muito aqui, mas você já entendeu. Esse conhecimento em Dom Gabriel era para o bem das almas, era amor às almas, era para levar de fato a salvação às pessoas. Aqui, nesse aspecto introdutório, tem aí no final a junção a partir do século XIX. O que foi isso? Então, é interessante que na linha da teologia espiritual, no final do século XIX, começa a haver um diálogo entre os carmelitas e os dominicanos. Os dominicanos, São Tomás era um dominicano, né? A ordem é fundada por São Domingos e São Tomás era um dominicano. No final do século XIX, começa uma conversa de tentar identificar pontos de unidade e de pontos de conhecimento em conjunto, tanto dessa mística carmelita como do tomismo. Então vai aparecer aí vários teólogos importantes que também influenciam o pensamento de Dom Gabriel na teologia espiritual. Um deles é o Lagrange, Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange vai ser um tomista, mas que vai fazer essa unidade, esse caminho com os místicos carmelitas. Garrigou Lagrange foi também professor de João Paulo II. Depois a gente podia falar também de Roy Marin, do Tanqueray, mas alguns, aqui você percebe então que havia uma tendência a interpretar pontos de convergência entre as duas espiritualidades. Isso influenciou o Carmelo e influenciou os dominicanos. Então, Dom Gabriel passa também por essa influência e também é algo que é muito comum naquilo que a gente vai ver na sua formação e nos seus livros, no seu livro. O capítulo introdutório do seu livro, A Felicidade e a Sua Busca. Então vamos ver algum ponto por ordem assim de metodologia. Toda vez que aparecer aí o livrinho de Dom Gabriel, como você está vendo no slide, toda vez que aparecer o livrinho significa que é algo que é ele que falou. Ou está no livro, ou o padre escutou de um áudio, ouviu de algum outro texto. Mas toda vez que tiver o livrinho, significa que é Dom Gabriel falando. O homem
quer viver a vida, porém ele a entende como sinônimo de felicidade. É um fato universal. Todo homem procura felicidade. É o desejo expresso em todas as línguas e em todas as horas. De fato, a nossa vocação primeira é a felicidade. O mundo, o diabo, a nossa carne, a concupiscência, aquilo que são os inimigos da nossa salvação, eles usam de meias verdades para nos confundir. Então, vira e mexe, em tempos de relativismo, é muito comum a gente escutar assim: o importante é ser feliz. É uma meia verdade. Tá certo, é importante ser feliz, Deus nos criou para a felicidade. A felicidade é a busca de todo ser humano, todo mundo quer ser feliz. Porém, essa felicidade tem endereço, ela não é uma felicidade subjetiva e não é uma felicidade a partir dos meus desejos ou prazeres. Essa felicidade desejável, você sabe, quando o próprio título do livro coloca o homem e a sua realização, a realização do homem vai ser Deus. A felicidade do homem é Deus. Deus nos fez para a felicidade. E aqui já é algo que está no catecismo. No primeiro parágrafo do catecismo fala isso. É algo que replica um pouco até mesmo a Dei Verbum, mas lá do Vaticano II. Mas aqui no catecismo é dito assim, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado, infinitamente perfeito e feliz em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada, a sua felicidade. Só essas frases aqui de Dom Gabriel e esse primeiro parágrafo aqui do catecismo já dava para a gente fazer um retiro espiritual, não é? Nós somos feitos para a felicidade, e essa felicidade é Deus. Veja, não é que Deus ele é feliz, ele é a felicidade. O fato dele ser Deus significa que ele não depende de nada, nem de ninguém para ser feliz. Olhando assim, de modo assim bem cru, se a gente existisse ou não, se os anjos existissem ou não, em Deus não mudaria nada. O que Deus precisa para ser feliz? Dele mesmo. A felicidade é Ele. Ora, é justamente o que significa esse ser perfeito, acabado, não precisa de nada, precisa dele. E aí a gente pode perguntar, olha, se Deus não precisa de nada, nem de ninguém, por que é que Ele nos criou? A gente vai ver daqui a pouco, conforme as aulas, que uma das características do amor é que o amor se comunica. Ele nos criou, então, para comunicar o seu amor. Ele nos comunicou porque Ele é amor. E Ele nos quer participantes da felicidade que é Ele. A nossa vocação primeira é a felicidade. Por isso, o importante é ser feliz, mas feliz nele. Nesse mundo relativista, a gente podia cair em jogo de palavras, por exemplo, ou em contrassenso, quando a gente falasse assim, o importante é ser feliz. Então, se você pega uma pessoa aí que matasse, que roubasse, que fizesse uma violência contra uma criança, por exemplo, e ele argumentasse que o importante é ser feliz, não é assim. O importante é ser feliz, mas a felicidade é Deus. Então, no nosso coração, existe uma atração por essa felicidade, que é o próprio Deus. Os padres da igreja vão dizer que no momento da nossa concepção, aqui os teólogos também, não é? No Papa Bento também é muito forte isso, no momento da nossa concepção, é o momento em que a gente experimentou Deus. Naquele momento em que você foi concebido, você saiu do nada. Aqui é interessante você parar e pensar um pouco. Não é que antes de eu ser concebido, eu estava lá, junto de Deus, na nuvem, brincando, pulando. Não era a preexistência das almas, não era a preexistência da pessoa. O que acontece ali, no momento da sua concepção, é que você é tirado do nada. Você é chamado à vida.
A gente não consegue nem imaginar o que é o nada. Fica aí pensando o que é o nada. Pensa aí o que é o nada. Não é nada disso que você pensou. Porque se você pensou alguma coisa, já é alguma coisa. O nada não faz nada. Essa história, por exemplo, de achar que o mundo foi criado por coincidências ou pelo nada, é absurda por si mesmo. Porque se eu esperasse, por exemplo, que o nada, sei lá, derrubasse esse livro, esse material, ou derrubasse o livro, se eu esperasse que o nada empurrasse isso, eu vou esperar a vida inteira. O nada não faz nada. Não é que o nada estava assim um dia, deitado numa rede lá, sem fazer nada. Ih, está muito parado isso aqui, acho que eu vou... O nada não faz nada. Você não era nada. E Deus te chamou à vida. Deus nos escolheu pelo nome. Você vê aquilo que o catecismo fala, que Deus, quando nos chama pelo nome, Ele vai desenvolver e vai dar alguns elementos ali que, no fundo, quem escolhe o nosso nome é o próprio Deus. Ele inspira os nossos pais para colocar esse nome que você tem agora. Se você pega no texto bíblico, várias e várias vezes Deus vai falar que o seu nome está gravado na palma da mão de Deus, no coração de Deus, que Ele lembra do seu nome, enfim. Tantos e quantos textos que falam do seu nome, da importância do seu nome. Por isso também, um parênteses aqui, você nunca deve falar mal do seu nome ou achar feio o seu nome. Esse nome, no fundo, foi Deus que escolheu. O nome de batismo seu e é o nome como você está gravado no coração de Deus. Então, você não era nada. De repente Deus chama Enéas, vem para a vida. Ele chama aquilo que está lá no Gênesis, Deus soprar. No catecismo vai falar que a alma humana é uma ação direta, uma criação direta de Deus. Deus sopra a vida. Esse momento da sua concepção, veja, você não era nada. E de repente você começou a existir. Esse instante em que você foi concebido, você experimentou Deus. Experimentou de uma forma arrebatadora. Você experimentou de uma forma que, de algum jeito, vai te dar saudade durante a sua vida. É um impacto de ter experimentado Deus. Esse instante em que você foi gerado, por ter experimentado a Deus, por ter saído do nada, você foi feliz. Você tem essa experiência de felicidade que é Deus. Se você pensar assim, se perguntasse assim, qual é a comida que você mais gosta? A pessoa não ia falar assim, eu gosto de estrogonofe, mas nunca comi. Eu gosto de churrasco, mas eu nunca comi. Não. Ela experimentou aquilo. E ela gosta porque ela experimentou. Por que todo homem quer ser feliz? Porque já experimentamos isso. Essa experiência da felicidade e essa experiência de Deus se deu no momento da concepção. E durante a nossa vida, no fundo, vai ser uma busca disso de novo. Um querer isso de novo. E por maior experiência que você tem aqui, durante essa vida, ainda vai estar aquém daquilo que você experimentou. Só lá em cima, só lá no céu, é que esse desejo de fato vai ser plenamente satisfeito. O santo, ele consegue já perceber isso. E a partir disso ele consegue perceber o quanto que ele é amado por Deus. E para o santo, no fundo é isso. No fundo, o santo não é aquele que decide-se a simplesmente não pecar e fazer coisas morais, e fazer atividades. Não, o santo, antes de tudo, é aquele que percebe o quanto que ele é amado por Deus. Por ele ser tão amado por Deus, ele deixa de pecar e ele começa a fazer as boas obras. Acaba sendo uma consequência. Envolvido pelo amor de Deus, ele percebe o amor de Deus e quer responder a isso. E aquilo, na medida que ele vai se santificando, já vai trazendo felicidade para ele. Mas ao mesmo tempo não é
como foi nesse instante da concepção. Porque mesmo no santo de sétima morada, para usar a linguagem de Santa Teresa, mesmo no santo de sétima morada, ele está sempre desejando mais, ele está sempre querendo mais da experiência de Deus. Isso, de novo, ela vai ser complementada quando chegarmos no céu. Mas você percebe que já tem, então, um imã de atração em relação a Deus, porque a gente não era nada, foi concebido, começou a existir, e experimentamos a Deus. Só que fedeu, né? Vem o pecado original e dá, naquele instante seguinte que você foi concebido, o pecado original vem e te atropela. Passa em cima de você como se fosse um caminhão. O pecado original, para nós e para a fé da igreja, depois a gente vai aprofundar um pouco mais, não é algo que, no caso nosso, de Adão e Eva, sim, mas no caso nosso, não é algo que a gente fez, mas é algo que a gente perdeu. Adão e Eva fizeram um ato da desobediência. Eles fizeram algo. Nós perdemos. A gente vai ver ao longo do curso, Dom Gabriel vai falar isso, que o homem, citando até o Vaticano II, que o homem foi criado num estado de justiça original. Essa justiça original significa que o homem foi criado por Deus na sua integridade, lá Adão e Eva, na sua integridade. Nessa integridade havia também uma profunda comunhão com Deus. Quando acontece o pecado original, há uma perca disso tudo. Entra a morte, entra a dor, que não era projeto de Deus, a ignorância, as doenças, enfim, há uma perca, como se fosse uma riqueza que se perdeu. Para nós, o que é o pecado original? É um estado de perca. Você pode pensar assim, padre, mas eu não tenho culpa, quem perdeu foi Adão e Eva. Mas vamos supor que o seu avô tivesse ganhado na Mega Sena. E ele vai, aposta tudo no jogo e perde no jogo. Você não tem culpa, mas você está pobre, porque você descende dele. Essa riqueza que Adão e Eva perderam, essa integridade que perdeu, nos afetou. Então, logo no instante seguinte em que Deus sopra a vida em nós, já vem essa perca, já vem esse impacto do pecado original na nossa vida. Já vem o sofrimento, a ignorância, a morte, enfim, depois a gente vai aprofundar tudo nisso. Quando você, então, começa a tomar a idade da razão, começa a perceber as coisas, começa a olhar na vida, pensar na vida, você percebe uma coisa. Você tem o desejo de felicidade, você quer ser feliz por causa daquela experiência, você quer ser feliz, mas o pecado original não deixa você ver que essa felicidade é Deus. Então eu começo a tirar para todo lado. Eu quero ser feliz, eu quero repetir aquele momento de felicidade que eu nem lembro, nem sei direito o que foi ou como foi, eu só sei que tem algo no meu coração, do ladrão, do santo, de seja quem for, eu quero ser feliz. Porém, o pecado original e os nossos próprios pecados vão nos cegando diante disso. E aí é muito fácil a pessoa confundir, então, essa felicidade com dinheiro, com prazeres, com poder, com tanta coisa que o mundo oferece. E, no fundo, a conversão é isso. É se voltar para aquilo que Deus desejou para nós. Sermos felizes nele. Aqui vale, não é? A frase famosa, eu não sei se o padre colocou aqui no slide, mas a famosa frase lá de Santo Agostinho, o nosso coração só descansa quando repousar em vós. Você pega na conversão de Santo Agostinho, no hino Tarde vos ameis, você vê que ele fala, eu procurava tão longe, procurava nas coisas, e o Senhor estava perto, estava dentro de mim, muito mais íntimo do que o meu íntimo. É Deus falando, na medida que você vai encontrando Deus, você vai encontrando essa felicidade. E aí você vai perceber o porquê, por exemplo, que
Uma pessoa ela pode ter bens, ser famosa, ter tudo e estar infeliz. E às vezes você pega uma pessoa que tem Deus e está feliz. Você pega, por exemplo, uma outra santa aqui na nossa diocese, que é a Maria de Lourdes Guarda, que também a gente tem esse processo aí de beatificação, estamos em processo. Você vê uma mulher profundamente limitada fisicamente, na cama, mas todos os testemunhos de quem passou com ela, de quem se encontrou com ela, era de uma pessoa profundamente feliz. Porque tem Deus. A sua riqueza é Deus. Quantas e quantas vezes a gente que é padre vai dar unção, às vezes a gente está meio xoxo, está meio brocochô, a gente chega lá para dar unção para aquele enfermo, e quantas vezes eu não saí com vergonha da minha fé, da minha desânimo, vendo aquela pessoa naquela situação, tendo Deus e dando testemunho de Deus. E é por isso que é um caminho de busca e de posse, como a gente vai ver e como o Dom Gabriel também vai explicar. Olha aqui, citando Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus. É pensamento unânime de todos quantos podem fazer uso da razão que todos os mortais querem ser felizes. Aqui o padre disse, não é? Olha como Dom Gabriel vai trazendo elementos dos clássicos, da patrística, principalmente Santo Agostinho e São Tomás. Mas quem é feliz? Como tornar-se feliz? Eis o problema que a fraqueza humana propõe e provoca numerosas e intermináveis discussões. No fundo, na raiz dessa angústia que a gente vive, né? Daquilo que os filósofos existencialistas ou nihilistas falavam, essa angústia da nossa existência é por muitos hoje não terem sentido, ou não verem o sentido da felicidade, sabe? Eles experimentam tudo, buscam tudo, e de repente a vida sem Deus é fica. E quando de fato você vai fazendo esse caminho de preenchimento em Deus, você vai voltando à sua vocação principal ou primeira, que é ser feliz em Deus. Outra frase de Agostinho, aí numa das suas cartas. Todos os homens querem possuir vida feliz, pois mesmo os que vivem mal não viveriam desse mundo, se não acreditasse que desse modo são o que podem vir a ser felizes. Mesmo o ladrão, mesmo a pessoa má, ele acha que está sendo feliz fazendo aquilo, ele acha. Porém, há uma diferença entre a felicidade, a alegria e a euforia. A euforia é algo dado por Deus, só que se a gente bobeia, ela vira um tipo de uma droga. O jovem está lá numa balada, ele está bebendo, está zoando, está não sei o quê, ele está eufórico. A euforia, ela serve como um impulso, como se fosse uma adrenalina para as coisas boas. Porém, quando ela é usada de modo contrário, como o padre disse, ela pode virar um tipo de droga. Então, logo que passa a balada, aquele jovem se sente vazio. Quando ele está sozinho em casa, ele se sente vazio. Então, para não cair nesse vazio, ele busca uma outra euforia, uma outra balada, uma outra zoeira, e depois uma outra, e assim vai indo, como se fosse uma droga. Mas no fundo dá aquele vazio. Você vê, por exemplo, esses cantores que se matam, essas pessoas, eles têm tudo para ser felizes. Eles têm riqueza, têm poder, têm fama, têm não sei o quê. Mas vira e mexe você vê aí alguns cantores se matando porque viveram de euforia. Aí entra droga, entra... E se fosse, de novo, se fosse também simplesmente a busca dos desejos, a prostituta, se fosse considerada, por exemplo, o desejo sexual como felicidade, a prostituta seria a mulher mais feliz do mundo. Mas não é. São profundamente assim, passam por angústias e desconta essa euforia em posse, em bens. E no fundo, a prostituta acaba buscando dinheiro.
aquele que vai se prostituir com ela, ele já, por outro lado, busca a felicidade na sexualidade. O outro é no poder. O outro é no orgulho de querer ser mais do que os outros. Enfim, elementos que nos enganam enquanto à felicidade. Quando você se converte e vira a sua vida de fato para Deus, começa a perceber que a felicidade é Deus, aquilo por si já vai dar um alívio. Veja a pecadora lá do Evangelho. Depois aquela palavra de Cristo é outra. Veja Maria lá aos pés de Jesus chorando e jogando o perfume nos pés de Jesus. A busca já de Deus já faz com que a pessoa se assente, se acalme, se tranquilize. Uma das coisas que esse mundo de hoje faz é que nesse desejo, nesse afã de felicidade, como é vendido nos dias de hoje, como o padre disse, final de novela, final de filme, foram felizes para sempre, aquela coisa toda. As pessoas ficam procurando essa felicidade aqui. E de novo, por mais que você tenha assim uma boa família, você se sinta amado pelas pessoas, você participa da igreja, você, por mais ainda que você se santifique, ainda fica aquele nhé. Tem dia, você sabe disso, tem dia que você sente um peso da vida. Está tudo em ordem, mas parece que está pesado a vida. Parece que, de alguma forma, isso é um imã para nos lembrar que a felicidade é Deus. Por mais que a gente tenha coisas, pessoas, vale o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, para que a gente de fato seja feliz. Essa inteireza, vamos colocar assim, esse momento em que a gente vai ser plenamente feliz, vai se dar lá no céu. Isso não quer dizer que a gente tem que viver alienado, só olhando para o alto. Porque o santo, ele é profundamente prático. Mesmo os místicos, Teresa, João da Cruz, mesmo os grandes místicos, eles são profundamente práticos. Nunca é algo intimista, nunca é algo eu e Deus. Mas é eu, Deus, que se derrama na vida do outro. E isso vai trazendo felicidade. Na medida que você vai vivendo felicidade e dando felicidade às pessoas, é um processo contínuo de encontro com Deus. Olha o que São Tomás fala. A beatitude suprema do homem consiste na contemplação das coisas divinas. É isto que toda substância intelectual deseja como fim último e unicamente por si mesmo. Logo, a beatitude última de toda substância intelectual é conhecer a Deus. Aqui, conhecer, para São Tomás, não é o jeito que a gente pensa como conhecimento somente intelectual. Aqui, o conhecimento, a palavra, ela entra como um significado até bíblico. Você lembra que quando havia a intimidade do casal na Bíblia, se falar fulano conheceu ciclana. É um conhecimento de intimidade. Aqui também, para São Tomás, é isso. Não é simplesmente um conhecimento intelectual, via intelectual, mas um conhecimento de intimidade. E é isso que o nosso coração deseja e é isso que vai trazer, então, a felicidade. O resumo do livro de Dom Gabriel é isso. O fim último do homem, a sua realização, a sua busca de felicidade é Deus. É por isso que é um livro assim, com muitos elementos doutrinais, mas que ao mesmo tempo também é espiritual, porque fala naquilo que é essencial da nossa vida, a busca de Deus, a busca da felicidade. Outra frase de Dom Gabriel. A felicidade será completa quando todos os desejos forem satisfeitos. Para que a gente entenda essa frase, vamos jogar isso para o céu. No céu não vai ter ausência de nada. Todos os nossos desejos serão satisfeitos em Deus. O que no fundo é o inferno? O inferno, no fundo, é a ausência. A ausência não só dos nossos desejos, mas principalmente
do grande desejo, da nossa grande vocação, que é Deus. A grande dor de quem está no inferno é a ausência de Deus. E essa dor ser para sempre. No céu, então, Deus vai atingir todas as nossas fomes. Você lembra quando Jesus fala para os apóstolos: naquele dia vocês não vão mais perguntar mais nada. Às vezes a gente fica assim, não é? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus: mas por que o Senhor fez a formiga? Por que o Senhor fez as estrelas? Por que o Senhor fez a galáxia, o universo tão grande? Por que o Senhor fez a areia? Por que o Senhor fez o pernilongo? Eu vou perguntar tudo. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar lá: por que eu tive que passar por isso? Por que o Senhor levou meu pai nesse momento? Por que o Senhor tirou meu filho? Por que eu fui padre? Por que eu casei com fulano? Porque quando chegarmos no céu, gente, e olharmos para Deus, tudo vai ser respondido assim, ó. Você vai falar: entendi. Olha como fui bocó. Olha quanta coisa que eu estava preocupado. E Deus estava cuidando de tudo. Tudo era um projeto de Deus, tudo. E aí, todos os nossos desejos serão satisfeitos, serão realizados pela presença de Deus em nós e de nós nele. Nós vamos ver também algo que é chamado na teologia de teoses, que Dom Gabriel também fala um pouco. Tudo vai ser satisfeito em Deus, para sempre, e de modo infinito e perfeito. Aqui, de novo, a gente não pode ficar alienando a coisa. Aqui já acontece isso. Deus já vai fazendo com que você leia a própria história. Tem coisas que no momento a gente não entende. Mas depois que passa, a gente vê que não, era Deus que estava conduzindo ali. Aquele desejo meu de resolver aquela situação naquela hora, não era um desejo ordenado a Deus e à felicidade. Então Deus consertou esse desejo, me consertou, fazendo com que eu esperasse, ou dando aquilo que eu estava pedindo de uma outra forma, fazendo com que eu passasse por aquela cruz, por aquele momento. Enfim, toda ocasião para que você já aqui leia a sua própria história, a providência de Deus na história das pessoas e no modo como Ele vai conduzindo a minha história. Eu leia tudo isso como um pai que me ama, um pai que me quer ser feliz, fazer feliz. Um pai que quer que de fato se realize em mim os desejos mais profundos da minha alma. Continuando aqui de Dom Gabriel. Se todos não forem satisfeitos, mas puderem sê-lo, porque nada o impede, já pode haver felicidade, aquilo que o pai está falando. Já há elementos aqui que você se satisfaz tendo Deus. Aquilo que o padre falou da Maria de Lourdes Guarda, dos enfermos que têm Deus e conseguem traduzir isso com alegria, com fidelidade, com mansidão, apesar do sofrimento. O Dom Gabriel, então, está falando que há um desejo que os desejos nossos e o grande desejo da nossa alma vai ser realizada, vai ser complementada quando estivermos diante dele. Mas isso não impede de que já aqui a gente experimente Deus, experimente a felicidade. É muito comum não, né? Principalmente em Sartre, né? Um escritor, um filósofo, escritor, aí niilista, vamos colocar assim, que vai divulgar a frase: não, o inferno são os outros, ou o inferno começa aqui, ou o inferno é aqui, melhor. Não é que o inferno é aqui, o inferno pode começar aqui, assim como o céu não é aqui, mas o céu pode e deve começar aqui. O santo é isso, o santo é aquele que já consegue viver essa felicidade de Deus e transformar não só a sua vida, isso aqui é importante de novo, não só a sua vida, mas de quem está em volta. Você pode pegar a vida de qualquer santo, você vai perceber o quanto que ele impacta o seu entorno.
ele tem um impacto no seu entorno. As pessoas se convertem, às vezes são santos que se formam junto, que viram trutinha, né? Você pega Santo Inácio e São Francisco Xavier, por exemplo. Um vai impactando o outro, um vai dando impacto no outro. Você pega não só que são amigos, assim, de sendo contemporâneos, mas também daquilo que é o pensamento. O quanto, por exemplo, que Santa Teresinha do Menino Jesus é influenciada por Santa Teresa, até o nome, né? O seu pai escolhe esse nome por causa de Santa Teresa. Há um link entre os santos que vai fazendo com que haja um impacto, não só na vida da igreja, mas também na sociedade. O que são, por exemplo, as obras de caridade na igreja feitas pelos santos? São pessoas que encontraram a felicidade em Deus e quiseram manifestar isso. E quiseram mostrar para essas pessoas, olhando a situação, às vezes de fome, de angústia, e dando esperança para essa turma, levando e fazendo do prato de comida, ou de uma roupa, ou de uma abordagem a um enfermo, um momento de encontro com Deus. A igreja, lógico que ela deve, é bíblico isso, não é algo opcional, o cuidado com o pobre para a vida da igreja. Alguns me conhecem, sabem que eu tenho a casa lá com os moradores de rua em Itu. A casa chama Totos Tus, vai fazer 25 anos. E eu sempre falo que eu não acredito muito em espiritualidades que separam Eucaristia e pobre. Os dois caminham juntos. Não é só esse intimismo que o padre falou, mas também não é só, a igreja não é simplesmente dar a comida para o pobre. Ela usa disso para matar uma fome muito maior do ser humano, que é Jesus. É lógico que não é fazer proselitelismo. Não é assim, você quer essa marmita, então você tem que ser batizado. Não é isso. Mas se você olha a vida do santo, ele usa dessa experiência de cuidado para manifestar Deus na vida do outro. Para mostrar que, olha, o mundo não é, ou Deus não é o que a sociedade tem feito por você. Por isso, a importância nossa de sempre olharmos para a vida desses homens, dessas mulheres, e como Dom Gabriel, como Maria de Lourdes Guarda, como Maria Vó Arron, como Padre Bento, aqui na nossa diocese, que manifestaram isso na vida das pessoas. A felicidade de modo palpável, Deus de modo palpável, um abraço de uma pessoa a um enfermo, a um doente, a uma criança, enfim. Em Santo Agostinho, a felicidade é a posse daquilo que se ama. Isso aqui é importante. Dom Vicente, na introdução do seu livro, até fala disso. Isso aqui é importantíssimo. A felicidade é a posse daquilo que se ama. Por conseguinte, estamos convencidos de que, se alguém quiser ser feliz, deverá procurar um bem permanente, que não lhe possa ser retirado em algum revés de sorte. Então, está na Vida Feliz de Santo Agostinho esse texto. Então, a felicidade é a posse daquilo que se ama. Pensa num time de futebol. O time de futebol ele tem o desejo de ser campeão. Se ele tiver muito medo de perder, ele nem entra no campeonato. Porque vai ter dia que ele vai perder. Se ele achar que ele é o máximo, que nenhum adversário é páreo para eles, ele não treina e perde também. Existe no time de futebol um medinho que é bom. Um medinho que fala assim, olha, se a gente não se preparar, a gente não vai ganhar de ninguém. E se a gente tiver muito medo também, a gente congela e nem entra no campeonato. Então, existe um medinho que faz com que ele treine, com que ele busque, e aquilo vai fazendo com que haja suor, canseira, esforço.
Mas ao mesmo tempo que há esse esforço, cada vitória é valorizada, é uma conquista. É uma conquista, não foi um ato mágico, é uma conquista. Quando o time de futebol termina campeão, aquilo traz felicidade. Ele tomou posse daquilo que ele buscava, daquilo que ele ama. De alguma forma, lógico que aqui posse, gente, não entenda como transformar a pessoa numa coisa. Mas quando, por exemplo, há o casamento, de novo, não entenda o outro como coisa. Isso aqui o Papa João Paulo II, na teologia do corpo, vai detonar. Falar que, principalmente os homens, né, com o seu olhar, com a sua malícia, acabam coisificando as mulheres. Quando há um casamento, de alguma forma, o coração de um toma posse do coração de outro. Eu cheguei aonde eu queria, eu casei com aquela pessoa que eu amo, que eu queria. Então, eu tomo posse daquilo, há uma unidade, e não uma hierarquia, uma unidade, uma comunhão, e aí eu me sinto feliz. A felicidade é a posse daquilo que se ama. Quando você busca, então, quando você tem conquistas na sua vida, aquilo produz felicidade. Como time de futebol, como casamento, como uma formatura. Você estudou 4 anos lá para ser advogado, para ser médico, para ser soldador, o que for. Quando você conquistou aquilo te deu alegria, felicidade, você festeja, você chama os amigos, você quer partilhar aquilo. Você tomou posse, agora você é advogado, por exemplo, você é médico, você casou, você tomou posse. Só que aquilo que você tomou posse não é capaz de dar felicidade eterna para você. Você se forma como, sei lá, como administrador de empresas. Alegria, tomou posse, mas segunda-feira você tem que arrumar emprego. Começa uma dificuldade já. Aí você conseguiu um emprego, vai ganhar mais do que você pensa, do que você imaginou. Dá alegria. Mas daí todo dia tem que trabalhar, acordar cedo, é patrão, é não sei o quê, é não sei o quê. Assim a gente vai indo, então, como se fosse grãozinhos de felicidade que a gente vai tendo durante a vida e vai tomando posse daquilo, mas que você percebe aquilo que o padre dizia no começo do curso, que mesmo assim vai faltando algo, vai faltando algo, vai faltando algo. E aqui Santo Agostinho, São Tomás vão chegar na definição de que se aquilo que você ama for duradouro, então quando você tomar posse daquilo que você ama, a felicidade sua vai durar o tempo daquilo que dura, aquilo que você buscou. Ora, se Deus é eterno, quando a gente toma posse, de novo, não como coisa, quando você toma posse de Deus e Deus toma posse de você naquilo que o padre falou de comunhão, e Deus é eterno, então sua felicidade é eterna. Assim a felicidade é Deus. Aqui vendo no slide, em São Tomás de Aquino, mas também nos gregos, em Platão, e principalmente em Aristóteles, há aquilo que a gente chama de transcendentais. No nosso coração existem elementos que falam da vida depois. Por exemplo, todo mundo tem desejo de justiça. Justiça é um tipo de transcendental. Você quer a justiça. Santo Agostinho vai falar assim: eu já encontrei homens que gostavam de enganar, mas nunca de ser enganado. Ele quer a verdade, ele quer a justiça. Por mais que a justiça humana que é uma obrigação, tenha que buscar justiça, ser justa diante das coisas, por mais que ela se esforce, ainda fica sempre um gostinho amargo na nossa boca. Então vamos supor, você lembra lá daquele casal que jogou
aquela criança do prédio. Eu não sei quanto tempo pegou, eu não sei como que funciona a lei, mas vamos supor que eles pegassem 300 anos de cadeia. Por mais que a justiça humana se esforce, esses 300 anos de cadeia não restitui a vida daquela criança. Então ainda fica um gostinho amargo na nossa boca. Por mais que você estude, e vai encontrando a verdade, por mais ainda sempre está faltando algo. Por mais que você se desenvolva sempre. Então, você percebe que, com perdão da palavra, mas assim, se Deus colocou essa fome em nós, por exemplo, de justiça, Deus não faz sacanagem com ninguém. Vou deixar eles assim, com uma fome de justiça, mas eles nunca vão ter aqui na terra essa justiça. Eles nunca vão conseguir receber matar essa fome de justiça. De novo, Deus não vai fazer sacanagem com ninguém. Se Deus coloca essa fome, por exemplo, de justiça no nosso coração, e aqui, como o padre disse, por mais que a justiça se esforce e tenha que se esforçar, não consegue satisfazer o desejo de justiça, significa que vai ter uma hora em que a justiça vai ser feita. Porque Deus não vai fazer sacanagem. Vou deixar eles com fome de justiça, mas não vou dar. Não. Significa que vai ter uma hora em que Ele vai dar a justiça. Isso se chama transcendental. Você tem desejo de união, a mesma coisa. Várias coisas que podia ser esse transcendental, algo que você tem fome aqui, você já experimenta, mas aquilo aponta para um momento em que você vai ser satisfeito por Deus. Os três grandes transcendentais que os gregos e São Tomás perceberam é que no nosso coração tem a fome daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Esses são os três grandes transcendentais. Todo mundo tem fome daquilo que é bom, belo e verdadeiro. O pecado pode distorcer isso. Procurar algo que é mal como se fosse bom, algo que é feio como se fosse belo, ou algo que é mentiroso como se fosse verdade. Mas no fundo, ele está buscando isso. Então, vamos supor assim. Você tem fome de beleza. Você tem fome daquilo que é belo, você tem fome de beleza. E você vai viajar. No fundo, a viagem o que é? Você procura viajar para descansar, mas também para ver algo belo. Você quer ver algo belo. Então vou lá, eu quero ver as montanhas lá na Suíça. Eu quero ver aquelas montanhas, aqueles lugares. Você vai lá e quando você chega ali, você é impactado pela beleza. Há um impacto da beleza na sua vida. Você fala, nossa, que demais, e é muito belo, e não sei o quê. E de repente você pensa assim, se a montanha é assim, imagine quem criou a montanha. É um transcendental. Se eu ver a montanha é assim, imagine eu ver Deus então. Se eu ver a montanha, eu vejo beleza ali, imagine ver a beleza que é Deus. Repara que, então, há elementos que Deus usa para nos atrair para Ele. Tem um livro de Dostoiévski chamado O Idiota, que às vezes é lido fora de contexto a frase, não é? A beleza salvará o mundo. É isso? Só que no contexto do livro, uma obra de literatura, no contexto do livro, ele está falando daquilo que é bom, belo e verdadeiro, porque para ele é algo unido. E a pessoa encontrando o bom, belo e verdadeiro, vai encontrar Deus. A beleza salvará o mundo, aqui não simplesmente como estética, que passa por isso também. Ou, aqui, melhor dizendo, não como padronização de estética, mas como participação do ser de Deus, como participação da beleza de Deus. Uma coisa bela é uma montanha, como o padre disse. Agora, mais belo ainda é uma criança.
é um santo, o anjo da guarda. Quanto mais participam da beleza de Deus, mais belo vão ser. Existe um teólogo chamado von Balthasar, Hans Urs von Balthasar, é o nome dele. Ele vai desenvolver duas linhas de teologia, né? Uma a partir do teatro, até o drama, a linha da economia da salvação como um drama, como um teatro aqui no sentido de teatro mesmo, de peças, de elementos, de drama. E a segunda linha de raciocínio dele é a partir da beleza. O caminho da beleza vai levando o homem até Deus. Ele vai colocando lá 7 degraus em que o homem vai buscando Deus através da beleza, a ordem, a limpeza. E os 2 penúltimos degraus, o penúltimo é a luminosidade e o último, o silêncio. Ele vai fazer daí o paralelo com o Cristo ressuscitado. Você lembra quando as pessoas tinham de fato o impacto de Cristo? Antes da ressurreição, já havia o impacto de Cristo ressuscitado já. Ressuscitado não, melhor, belo. Você lembra, por exemplo, no Evangelho de João e em alguns outros evangelhos, que Jesus vem e fala assim para os apóstolos: vem e segue-me. Eles largam tudo e seguem Jesus. Jesus não tinha feito milagre, não tinha feito discurso. Jesus só chega e fala assim: vem e segue-me. Existe um livro chamado Jesus Cristo. O autor chama Carl Adam. Ele vai falar assim: por que disso? Porque eles não tinham visto nada de Jesus fazendo, nem de milagre, nem de discurso. E esse autor vai falar a beleza de Cristo. O impacto da beleza de Cristo. Não só fisicamente, mas o impacto do Filho de Deus ali. Da fala, do modo como ele falou, da presença de Deus ali. Havia algo que atraiu os apóstolos. Em outros textos, por exemplo, em Lucas, você vê a vocação de Pedro ali na pesca milagrosa. Mas tem alguns que Jesus chega e fala: vem, segue-me. E eles seguem. O impacto da beleza de Cristo. E aí, você transporta isso, por exemplo, no momento da transfiguração. A beleza de Cristo ali. A luminosidade. Lembra que o texto fala que as suas vestes brilhavam mais que o sol? A luminosidade ali faz com que Pedro: não, gente, não vamos descer não, vamos ficar aqui que está bom aqui. O impacto da beleza de Cristo. Eles caem por terra, eles ficam assim abobados. E o texto fala: Pedro nem sabia o que estava falando. Depois você vê também na ressurreição de Cristo. Então, quando você olha algo belo, aquilo está suscitando em você o desejo de Deus. Não é à toa que o demônio, o mundo e a carne, os nossos inimigos de novo, eles lutam para trazer essa perca do instinto da beleza nos nossos dias. Você vê, por exemplo, a arte, a música, as artes, enfim. Quando havia uma escultura, uma obra de arte, o viés era esse. É algo para mim transcender. Eu vou olhar para aquela escultura e vou transcender. Não necessariamente tem que ser uma escultura religiosa. Mas quando eu vejo lá, sei lá, uma escultura lá, que o cara faz na pedra, como se fosse um véu, você fala assim: nossa, é demais isso. Você transcende aquilo. Aquela obra, ela não fica naquilo. E se você vai mais a fundo ainda, aquela obra, de alguma forma, está falando de Deus. As artes tinham como esse propósito de transcender, de elevar o homem até Deus. Hoje, você pode ver, ela virou em impacto. As artes hoje, o que é considerado uma obra de arte hoje? Para o mundo, por exemplo. É algo que impacta, que quebra paradigmas, que choca. E é por isso que a gente vê aberrações do tipo de o cara colocar uma privada numa exposição de arte, o cara pegar e fazer uma cruz de 2 metros vazada
de acrílico e encher de urina e falar que isso é obra de arte, enfim. Ele quer chocar. E aí é o contrário daquilo que é belo. É algo de um projeto, assim, de uma campanha, vamos colocar assim, de fazer com que a gente se acostume com o feio. Que a gente relativize tudo. Que a gente entra naquela ideia, não, o que é belo para você não é belo para mim, tal e coisa. Não, a beleza é Deus, assim como a verdade, como a bondade. É algo unitivo e é algo que fala de Deus. Essa busca, então, do bom, belo e verdadeiro, quando você tem essa busca, é no fundo essa busca de Deus. E quando você alcança, você se sente satisfeito, se sente realizado. Porém, por mais belo que ainda seja uma obra de arte, uma montanha, uma criança, são bens, ou são belezas, ou são bondades, são coisas que passam. Então, quando você, por exemplo, vai viajar, você vai lá na Suíça, você vê aquela montanha, vê o impacto daquela beleza. Mas se você começa a morar lá, você meio que se acostuma com aquilo, então não tem mais o mesmo impacto. Então, o que você faz? Você vai viajar para outro lugar. E aí você conhece uma outra coisa nova. E depois você vai para outro, e vai para outro. Esse ir para um lugar para outro, buscando a beleza, no fundo, é a busca de Deus. Quando chegarmos diante dele e tomarmos posse da beleza de Deus, de novo, como união, aí o desejo nosso de beleza vai ser satisfeito. Deus não é belo, ele é a beleza. Assim também com a bondade. A bondade, vai dizer São Tomás, é a perfeição. Você tem sede de perfeição. São Tomás também vai falar que a bondade é levar o outro para Deus. Depois a gente aprofunda isso. E a verdade também, depois o padre vai aprofundar disso nas outras aulas, sobre a verdade diante daquilo que a gente vive hoje, numa ditadura do relativismo. Cristo, de alguma forma, ele se colocou como aquele que é o bom, belo e verdadeiro, quando ele vai dizer em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquilo que o padre dizia da beleza de Cristo. E aqui tem uma outra coisa, né, que traz um impacto para aqueles que têm fé. Que não é somente a beleza de Cristo ressuscitado, mas a beleza de Cristo também na cruz. Aquilo que está lá no Antigo Testamento, de que as pessoas olhavam, não conseguiam olhar para ele, que ele tinha ficado disforme. São Paulo depois vai falar, não é? Aquilo que é asco para o mundo, para nós é sinal de vitória. Para aquele que de fato tem fé, a cruz se torna o trono verdadeiro de Cristo, o lugar da beleza de Cristo, por mais desfigurado que ele seja, é ali a nossa salvação, e aí você transcende. E por isso a importância, por exemplo, das nossas imagens. É lógico que quando você olha para uma imagem, você que já fez os cursos aqui do nosso centro catequético, centro de formação, você sabe qual é o sentido da imagem, é transcender. Ninguém fala que tem uma imagem de Cristo aqui, ninguém está falando que é Jesus ali. Quando você olha para aquela imagem e vê beleza ali, você fala, se essa imagem já é da hora, imagine o que é Jesus. Você transcende, você olha para aquela imagem e visualiza e traz para os seus sentidos a pessoa de Cristo. É por isso que para nós católicos a igreja ela é invisível, mas também é visível. Tem algo palpável da nossa fé. Por isso a importância dos sacramentos. Tem água, tem óleo, tem roupa do padre, tem tudo simbólico, transcendental. Não é simplesmente algo utilitarista. Assim também as imagens. Não é algo somente de obra de arte ou utilitarista. Não. Aponta para o transcender. E é por isso que a igreja é tão criteriosa com as obras de arte. Não pode ser qualquer coisa. Qualquer imagem falando que é Jesus. Há um critério da beleza no canto litúrgico. Por exemplo, o canto litúrgico também entra nisso. A liturgia, a ordem da liturgia, o incenso, as toalhas, não é algo utilitarista, mas é algo
simbólico transcendental, que está falando de algo muito maior. Por que o padre hoje está usando incenso? O que é essa fumaça, esse cheiro? O que significa aquilo para a pessoa simples ou para a pessoa que também tem teologia, para todos? Por que esse negócio é diferente? Por que está sendo diferente? Já transcende. Essa transcendência nos causa felicidade. Quando você entende, por exemplo, quando você entende algo bom, belo e verdadeiro, por exemplo, vamos supor na liturgia. Quando você entende algo, olha, eu participei da missa há tantos anos e agora que o padre, que o bispo falou isso aí, nossa, caiu uma ficha. Seu coração se sente confortado, porque você transcendeu e encontrou já aquilo que o padre falava de vestígios da felicidade na nossa vida. Continuando, em todos os desejos está latente o desejo máximo que gera todos os outros, e uma vez satisfeitos, todos os outros descansam. Olha aqui o que o Dom Gabriel está falando, aquilo que o padre acabou de falar, vou ler de novo. Em todos os desejos está latente o desejo máximo que gera todos os outros, e uma vez satisfeito todos os outros descansam. É o desejo da realização de si mesmo. É o desejo vocacional, é o desejo de chegar aonde é a sua primeira vocação, aonde é o seu primeiro chamado, felicidade em Deus. Todos os seres a nada mais aspiram, senão a realização de si mesmo. Olha que São Tomás fala da paz, para que a gente perceba. O repouso naquilo que se ama produz paz. O repouso naquilo que se ama produz paz. Quando chegarmos, então, diante de Deus, os nossos desejos vão ser satisfeitos e nós teremos a paz de Cristo. E é por isso que Cristo fala, eu não dou a paz como o mundo dá. A minha paz é diferente. Para terminar, vamos rezar a oração, pedindo a canonização de Dom Gabriel. Vamos pedir também, nessa noite, por toda a nossa diocese, pelo nosso bispo, pelos nossos padres, pelas vocações, pelos seminaristas, pedir pela Assembleia Diocesana, pedir também que Dom Gabriel nos ajude nesse curso para que a gente não simplesmente entenda o seu pensamento, mas que encontre de fato a Deus. Então, se você tiver aí no seu computador ou em casa a oração, reza com o Padre. Deus, que enriquecestes o coração do vosso servo, o bispo Dom Gabriel, com os dons do Espírito Santo, e os fizesse pastor incansável e modelo perfeito das virtudes cristãs e conselhos evangélicos, dignai-vos manifestar os méritos do vosso servidor, elevando a glória dos altares para a edificação de vossa igreja, e a alegria do vosso povo, concedendo-nos por sua intercessão, a graça que hoje vos peço. Peço a sua graça, então, a Deus por intercessão de Dom Gabriel. Por Cristo nosso Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Uma boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor.